Boa noite, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês. Pega a visão aí, irmão, da Bíblia. Romano 8, versículo 18, em versículo 26. Vou ler dois versículos. Hoje eu vou falar sobre a vida econômica, sobre a vida financeira, irmão. Você que quer vencer na vida financeira, quer crescer, quer ser grande economicamente, pega a visão aqui da Bíblia. Talvez você tá passando por isso, problema econômico. Pega a visão aqui. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, mesmo já porque as palavras secam, são com o poder de curar, de libertar e salvar. Porque para mim tenho por certo que as aflições nesse tempo presente não é comparada, não compara com a glória que será revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições nesse tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a aflição que esse cristão está passando, que eu estou passando, que os cristãos estão passando, que os meus familiares estão passando, que os familiares dos cristãos estão passando, dos santos, dos justos, dos escolhidos, que crescem, que obedecem, está passando, não é comparado com a glória que o Senhor vai ser revelada a partir de hoje em nós. A glória na nossa vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, família. Eu profetizo e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aconteça pelo século dos séculos esta vida. Na minha vida e na vida dos meus familiares, dos cristãos de Israel, do Brasil, dos quatro cantos da terra, dos teus irmãos, das tuas irmãs, dos familiares dele. A glória e o sofrimento. Eu profetizo e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo século dos séculos. Porque tenho por mim, porque para mim tenho por certo que as aflições nesse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. É revelado em nós ser revelado. Está sendo revelada uma grande glória hoje nessa terra. Hoje você pensa assim, ô Espírito Santo, eu estou sofrendo na vida financeira, estou endividado, estou amargurado de espírito, estou desempregado. Vá nos templos da Igreja Universal, vá nos templos da Igreja Mundial, vá nos templos da Igreja da Graça, vá nos templos da Igreja Paz e Vida, vai no templo da Igreja Deus e Amor, vá no templo da Igreja Pentecostal, vá no templo da Igreja Assembleia de Deus, vá no templo da Igreja Batista, vá no templo da Igreja do Nazareno, vá no templo na Igreja Quadrangular, vá no templo na Igreja Sara Nova Terra, vá no templo da Igreja Presbiteriana, vá no templo da Igreja Maranata, vá no templo da Igreja Metodista, vá no templo na Igreja Presbiteriana, vá no templo na Igreja Comunidade Evangélica de Londres, vá lá nos templos e peça para Deus revelar a glória dele na sua vida financeira, porque Deus é dono do ouro e da prata, e Ele vai revelar a sua vida financeira, uma nova vida financeira. Ele vai tirar você do fracasso para a vitória. Ele vai tirar você da derrota para a vitória. Ele vai tirar você da miséria para a riqueza. Ele vai tirar você do fundo do poço da lama para assentar com os príncipes. Vai lá nos templos. E você, a intercessão do Espírito, Deus está lutando todos os dias. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se batiza nas águas, crê na Bíblia e obedece toda a Bíblia, Deus intercede por você com gemido neste tempo. A intercessão do Espírito. Romano 8, versículo 18 e Romano 8, versículo 26. A intercessão do Espírito. Deus intercede por você todos os dias. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos que haver de pedir
como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Deus está lutando hoje com gemido inexprimível. Eu profetizo e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Deus está lutando, está pelejando, está intercedendo pela nossa vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, dos meus familiares e dos cristãos de Israel, do Brasil, dos teus irmãos, das tuas irmãs, do santo, do justo. Está pelejando, está guerreando, está batalhando pela nossa vida espiritual, sentimental, financeira, tirando ela da mão do diabo, tirando a mão de todo ser vivo e de todos os demônios, por braço forte, com mão forte, e trazendo a paz nela. Eu profetizo e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo século dos séculos. A intercessão do Espírito. Romano 8, versículo 26. E, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos haver de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Deus intercede pelo santo, um gemido inexprimível. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições nesse tempo presente não são não são para comparar com a glória que em nós há de revelar. A glória que vai ser revelada nessa terra. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você crê na palavra, pratica a palavra de Deus, e não vive na prática do pecado, você devolve os 10% de dízimos, 10% de oferta, faça uma aliança com Deus de devolver os 10% de dízimos, 10% de oferta. Aqui uma aliança. Devolva os 10% de dízimos, 10% de oferta, devolva o que é de Deus e não viva na prática do pecado, e Deus vai honrar você. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo do Santo Rio. Irmão, Deus odeia o pecado. Guarde isso no seu coração, que Deus odeia o pecado. Fala aqui. Olha só, quando você toca no dízimo, na oferta, Provérbio 28, versículo 24. O que rouba o próprio pai, que é Deus, ou a sua mãe, e diz, não é transgressão, não é pecado, companheiro é do destruidor. Provérbios 28, versículo 24. O que rouba o seu pai ou a sua mãe, e não diz que é transgressão, é companheiro é do destruidor. O destruidor vai destruir a vida dele, daqueles que não devolvem os dízimos, as ofertas, os 10% do que ganham. Então, devolva os 10% de dízimo, os 10% de oferta, e Deus vai mudar a sua vida. O que rouba o seu pai ou a sua mãe, que é a igreja, e diz, não é transgressão, não é pecado, não estou transgredindo ali, é companheiro é do destruidor. O destruidor vai vir destruir ele. Destruir a vida financeira dele, destruir a família dele, destruir a saúde dele, destruir tudo dele. O destruidor. Provérbios 23, Provérbios 28, me perdoa, 23 não, me perdoa. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões, que é pecado, que vive na prática, nunca prosperará, nunca prosperará, nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, você que tem um talento aí, lá em Deuteronômio 28, versículo 13, você tem que ser patrão. Você que tem um talento aí, entra no TikTok. Você que tem um talento aí, entra no Kawaii. Você que tem um talento aí, entra nas redes sociais. Você que tem um talento aí, entra no YouTube. Você que tem um talento, entra no Instagram. Você que tem um talento aí, que é cantor evangélico, pregador do evangelho, entra aí no Kawaii, no TikTok, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Store. Você que tem uma empresa na falência, coloca aí no Kawaii.
Você que tem uma empresa na falência, coloca no TikTok. Você que tem uma empresa na falência, coloca nas redes sociais. Você que tem uma empresa na falência, coloca no YouTube. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Instagram. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Facebook. Você que tem uma empresa na falência, coloca nas redes sociais. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Facebook. Você que tem uma empresa, coloca no Store. Você que tem uma empresa, você que é pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro, monte a sua empresa. Você que é manicure, pedicure, monte a sua empresa. E você vai arrebentar. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rego Baiano. Vá lá nos templos da igreja evangélica para você ser abençoado economicamente. O que encobre as suas transgressões vive na prática do pecado. A gente não pode servir a dois senhores. Nunca prosperará, mas quem confessa Deus alcançará muito a misericórdia. Você vai alcançar a misericórdia. Hoje muitos pecadores não prosperam e vivem na prática do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus quer que você seja patrão, então monte a sua empresa. E você vai arrebentar. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rio, o baiano. Deus abençoe vocês. E pega a visão aí. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Plante, então, a obediência. E você vai ter o resultado da obediência. Confie na palavra de Deus, creia nela. E você vai ter o resultado dela. Deus vai dar existência àquilo que não existe na sua vida. A glória que você está passando, o sofrimento, é comparado à glória que há de ser revelada em você, através de você. Daniel teve que ir para a cova dos leões para ele prosperar. Para Deus, ele ser reconhecido pelo rei. Sadraque e Mesaque teve que ir para a fornalha de fogo para ele prosperar. Todos teve que passar pela fornalha. Todos teve que passar pelo deserto. Depois prosperaram. Até Jó. Perdeu tudo, mas depois Deus restituiu para Jó em dobro tudo que ele perdeu. Deus abençoe vocês. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Baiano. Deus abençoe.